Olá, meus amigos, voltando aqui às nossas aulas sobre a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência, alguns aspectos relevantes, incluindo a nova disciplina, já aprovado o PL 4458 no Senado, já encaminhado à sanção da Presidência da República, portanto é fundamental o exame deste texto. Portanto, estamos conhecendo a Lei 11.101 de 2005 e também aproveitando para a análise da modificação legislativa que vai ser feita. Muito bem. Nesta aula, nós vamos tratar de um tema relevante, que é a recuperação extrajudicial. Recuperação extrajudicial. Como é que a gente poderia distinguir a recuperação judicial da extrajudicial? Então, eu já expliquei em uma outra aula que o nosso modelo de superação da crise empresarial é baseado na negociação do devedor com os credores. Então, o devedor é que tem que convencer os credores de que a recuperação do negócio dele, permanência em atividade, gera mais benefícios para os credores do que a falência. Então, esse é o modelo adotado no direito brasileiro, como em tantos outros países, de negociação do devedor com os credores. Ou seja, é dada muita autonomia aos agentes econômicos para encontrarem a melhor solução para a crise de um determinado empresário. Basicamente, o papel do Estado é assegurar um ambiente de negociação em juízo que seja adequado, o plano é apresentado, os credores votam e, a partir daí, havendo aprovação pelas maiorias previstas em lei, o juiz concede a recuperação judicial. Agora, o nosso legislador também achou por bem instituir a possibilidade de acordos privados, acordos extrajudiciais, acordos prévios terem sido... ele resolveu estimular esses acordos prévios, acordos privados, acordos extrajudiciais entre o devedor e os credores. Por quê? Porque ele percebeu que, muitas vezes, a prévia negociação, a negociação extrajudicial, se ela for bem feita, se ela for bem conduzida, se ela conseguir, da parte do devedor, convencer os credores, vai se poupar muito custo que decorre de um processo de recuperação judicial. A partir daí, o legislador pensou, por que não permitir que um devedor que conseguiu negociar com os seus credores um determinado plano de superação da crise, e ele conseguiu uma maioria qualificada de adesão desses credores, por que esse devedor não pode ir a juízo e pedir a homologação judicial desse plano? E com a homologação judicial do plano, o plano aprovado pela maioria, que foi negociando com o devedor extrajudicialmente, este plano vincula a minoria. Então, percebam, o legislador, ele percebeu que o sistema pode ser muito mais eficiente se ele contar com dois instrumentos para a superação da crise. Um deles é o procedimento formal, judicial, todo formalizado, um procedimento muito bem definido, todo o passo a passo, né? Começa com a inicial, depois 60 dias para apresentação do plano, depois convoca os credores, tem uma assembleia, agora é possível o termo de adesão, e aí o juiz homologa o plano aprovado pelos credores e apresentado pelo devedor. Mas esse pode ser um modelo eficiente para uma determinada crise de um determinado empresário, que tem, por exemplo, centenas de credores, que tem uma grande dificuldade de conseguir negociar extrajudicialmente com eles, não é? Mas pode não ser o modelo mais adequado para uma crise de menor porte, ou para uma crise de liquidez que possa ser superada com uma negociação com uma pequena quantidade de credores do ponto de vista numérico,
mas que correspondem à maior quantidade de credores do ponto de vista de valor. Né? Então vamos supor, um determinado devedor, em razão da pandemia, não é? Vamos supor uma empresa dedicada ao varejo, não é? Venda de roupas, não é? Teve a sua atividade suspensa, não é? Em razão de medidas sanitárias, ela teve que fechar os estabelecimentos dos shoppings, as lojas de rua, e ficou sem faturar durante 6 meses, por exemplo, e aí comprometeu o caixa dela. Ela não tem condições de satisfazer uma dívida que venceria 6 meses depois do início da pandemia. Então, vamos supor que este devedor, né, procure os credores e exponha a situação. Olha, a situação que eu vivencio hoje é a seguinte: eu tinha uma dívida que ia vencer agora, essa dívida poderia ser satisfeita se o meu faturamento tivesse sido o mesmo do ano passado, aliás, a minha programação financeira era exatamente essa, mas, em razão desse fato extraordinário, que foi a pandemia, não há, neste momento, recursos em caixa suficientes para fazer frente a essa dívida. Então, esses credores, de uma forma racional, extrajudicialmente, podem decidir entre eles que, de fato, a melhor forma é fazer uma negociação extrajudicial, uma negociação privada. Né? Então, eles dizem para o devedor, olha, não precisa entrar com recuperação judicial, porque aí você tem que recolher custos, publicar edital e chamar todos os seus credores. Vamos tentar fazer uma negociação mais flexível aqui extrajudicialmente, manda o seu balanço, manda a demonstração do resultado desse período, a gente examina e te dá a resposta em 30 dias de qual é a nossa proposta de enfrentamento da crise. E aí eles podem, extrajudicialmente, né, chegar a este acordo. Olha, de fato, você comprovou aqui que teve que fechar as lojas, não tem dinheiro hoje para pagar essa parcela do empréstimo que foi feito, então nós vamos te dar o direito de pagar essa parcela em 3 parcelas anuais, vencendo a primeira em dezembro de 2021. Então vejam, esse devedor conseguiu um acordo com os credores extrajudicialmente. Tá? Então os credores resolveram abrir mão de receber agora uma parcela devida para dar um prazo, né, 3 anos com parcelamento em 3 vezes 2021, 2022, 2023. Mas vamos supor ainda que não houve possibilidade de celebração desse acordo com todos os credores, tá? Porque alguns acharam por bem nem responder, estavam cada um com seus problemas, mas este acordo que eu mencionei para vocês, ele teve adesão hoje, né, de mais de 3/5 do total dos créditos. Então o legislador pensou assim, quando houver a aprovação extrajudicialmente, a negociação extrajudicialmente, de um acordo que permita a superação da crise, se este acordo tivesse sido celebrado por uma maioria de credores, titulares de créditos, e este acordo for homologado em juízo, esta homologação tem um efeito muito relevante. Ela draga a minoria, né? Ela obriga a minoria a se sujeitar àquele plano que foi aprovado pela maioria. Então, vamos pensar as diferenças que existem entre a RJ e a RE. RJ, recuperação judicial, RE, recuperação extrajudicial. Na RJ, o devedor ingressa com o pedido, só depois ele apresenta o plano em 60 dias e aí o plano é votado pelos credores. Se for aprovado pela maioria, de acordo com a lei, o juiz homologa a recuperação, homologa o plano e concede a recuperação. Na recuperação extrajudicial, o devedor já negociou com os credores o plano, já obteve a adesão de mais de 3/5 daqueles credores com quem ele está negociando. Então, quando ele obtém essa adesão, ele já protocola a petição inicial com o acordo, com a adesão de mais de 3/5. O juiz manda publicar um edital para conhecimento dos credores, especialmente daqueles que ainda não aceitaram, não é?
esses credores podem impugnar, eventualmente, o que foi acordado, dizendo que tem alguma ilegalidade, que o quórum não foi atingido, que há alguma irregularidade, que há algum algum favorecimento àqueles credores aderentes, mas se o juiz entender que não estão presentes quaisquer dos motivos para acolher as impugnações, o juiz homologa a recuperação extrajudicial e essa homologação faz com que aquele plano celebrado pelo devedor com a maioria vincule a minoria. Então a concessão da recuperação extrajudicial já põe fim ao processo. Então é um processo mais rápido porque ele já vem com o plano pronto, não precisa ter administrador judicial, é mais barato, não precisa ter assembleia também, né? Ele acaba sendo um processo muito mais rápido, muito mais barato, muito mais eficiente. Tudo bem? Agora, vamos ver hoje como é que está o panorama e quais são as alterações que estão sendo promovidas na nossa lei. Bom, a questão da subjetividade, ou seja, quem pode requerer recuperação extrajudicial. Então, é o mesmo modelo da judicial, no sentido de que só o empresário, só aquele devedor que estiver em situação de crise, é que vai ao Poder Judiciário e tem o direito de pedir a homologação do plano que ele celebrou com os seus credores. Portanto, não podem pedir recuperação extrajudicial quem não for empresário e também os empresários excluídos do artigo 2º. Não pode pedir recuperação extrajudicial, por exemplo, sociedade de economia mista, empresa pública, banco e assim por diante. Tem que comprovar exercício de atividade regularmente com inscrição na junta comercial há mais de 2 anos. Não pode estar falido, não pode ter condenação por crime falimentar, não pode ter pedido de RJ pendente de apreciação. Né? Ele tem que optar. Se tem uma RJ que ainda está pendente de apreciação, não pode pedir extrajudicial, elas são excludentes. Ou você busca a solução judicial, ou você negocia antes e pede a homologação da extrajudicial. E o legislador também foi rigoroso, porque ele disse que não pode voltar ao judiciário para pedir a homologação de uma recuperação extrajudicial quem ali já esteve e obteve a homologação há menos de 2 anos. Então são essas as características subjetivas, olhando pelo ângulo de quem pode propor a RE, olhando pelo ângulo do devedor. Mas, novamente, todo o plano de recuperação envolve, de um lado, o devedor, dos outros credores que tentam satisfazer os seus interesses para a superação da crise. Então, quem é que está sujeito à recuperação extrajudicial? Hoje, a legislação diz que podem se sujeitar ao plano de recuperação extrajudicial os credores titulares dos créditos existentes até a data do pedido, menos aqueles credores do artigo 49, parágrafo 3º e parágrafo 4º, ou seja, credor com arrendamento mercantil, credor com alienação e cessão fiduciária, credor por ACC, credor que é promitente e retratável de compra e venda, não é? Credor fiscal não está sujeito também, porque não pode haver a negociação na recuperação extrajudicial. Se o devedor tiver endividamento tributário, ele vai ter que propor uma transação, ou vai ter que propor o parcelamento, que lhe é facultado por lei. E a novidade em matéria de credor sujeito é crédito trabalhista. De acordo com a redação originária da Lei 11.101 de 2005, credor trabalhista não se sujeita à recuperação extrajudicial. Por quê? Porque em 2005 havia muito receio de que uma negociação extrajudicial com os credores trabalhistas pudesse ser muito prejudicial, que seria uma parte fraca, que seriam os credores trabalhistas, negociando com o empregador uma parte forte. Só que essa parte forte, se a gente for ver, o devedor está numa situação de crise. Não é? Então essa situação de crise, mais do que a própria disparidade de forças natural entre o empregador e o empregado, a situação de crise gera uma necessidade de negociação, de enfrentamento, de sacrifício. Então,
a falta de negociação do devedor com os credores trabalhistas, muitas vezes, levava o credor trabalhista a uma situação pior do que se houvesse negociação, né? Então, muitas vezes, ele não podia fazer a negociação do plano extrajudicial e acabava ficando numa situação pior. Então, a ideia agora, com a redação do artigo 161 e parágrafo único da lei, é que credores trabalhistas também possam participar do plano de recuperação extrajudicial, desde que haja negociação coletiva com o sindicato, ou seja, protege-se a esfera patrimonial dos credores trabalhistas no plano de recuperação extrajudicial, mediante a participação sindical, mediante a negociação coletiva. Então, a novidade é essa, né? A admissibilidade da participação no plano de recuperação extrajudicial dos créditos trabalhistas. Então, de um lado o devedor e do outro lado eu posso ter no plano extrajudicial credores trabalhistas, credores com garantia real, credores quirografários, né? Credores subordinados. Basicamente, assim é que eu olho os polos da recuperação extrajudicial. Muito bem. Agora, há uma característica da recuperação extrajudicial que já era prevista em 2005 e que, de alguma maneira, acabou também se tornando uma praxe na recuperação judicial, que é a seguinte possibilidade conferida pelo legislador. Quando o devedor está numa crise e vai realizar a negociação extrajudicial, negociação prévia, essa negociação privada, ele pode deixar de procurar todos os credores de uma determinada classe. Vamos supor que na classe dos credores quirografários você tenha fornecedor de matéria-prima essencial, você tenha locadores de imóveis, onde estão as lojas, né? E você tem os bancos, credores financeiros. Então, o que o legislador permite, e essa flexibilidade é muito importante, essa autonomia privada é relevante. Na verdade, embora eles pertençam à mesma classe de credores, os credores quirografários, cada um deles não tem garantia real para, em caso de insatisfação do crédito, fazer recair sobre determinado bem a preferência no pagamento do crédito, embora todos sejam credores quirografários e numa falência todos estariam na mesma classe, em matéria de negociação privada, negociação extrajudicial, a característica distinta de cada crédito pode levar à formação de grupos de interesses distintos. Então vejam, o legislador percebe que um fornecedor de matéria-prima não tem a mesma necessidade e os mesmos interesses de um fornecedor de dinheiro como o banco, que é diferente que tem um interesse diferente daquele locador do imóvel, não é? Então, vamos supor, o fornecedor de matéria-prima essencial, né, ele fornece todo mês, ele depende daquele comprador, ele precisa de uma forma de tratamento do crédito dele diferente do banco, que tem uma outra expectativa de recebimento, que costuma, então, diluir, né, o risco do seu crédito, não só naquele empresário em crise, mas em outros tantos empresários de outros segmentos econômicos. E você pode ter lá entre os locadores, tanto locadores profissionais, né, que podem formar um grupo separado, como locadores que têm apenas um imóvel e dependem daquele rendimento para que haja a sua subsistência. Então vejam a variedade de interesses e o que o legislador faz. Ele considera que para uma negociação privada pode haver formação de grupos de credores de mesma natureza e sujeitos à mesma condição de pagamento. Então o devedor pode procurar só os bancos, credores financeiros. O devedor pode formar dois grupos, o de credores financeiros e o de credores fornecedores de matéria-prima essencial. Ele pode formar três grupos de credores distintos, fornecedores, financeiros, locadores, não é? Então, essa variedade de formação de classes de credores é muito importante na recuperação extrajudicial,
porque ela vai permitir que para cada grupo de credor o devedor possa oferecer uma determinada forma de pagamento do valor que ele deve. Propor uma moratória para um, propor um desconto de dívida para outro, propor uma determinada situação específica para uma outra classe. Desculpem. Então vejam, características essenciais do procedimento. Negociação extrajudicial primeiro, depois vem o pedido judicial. Devedor tem que cumprir certos requisitos, só ele tem legitimidade ativa. Credores são aqueles previstos na lei, agora permitindo-se também a negociação com o credor trabalhista com acordo coletivo do sindicato. Lembrando que as negociações podem se fazer entre determinados grupos de credores de mesma natureza e sujeitos às mesmas condições de pagamento. Agora, o importante, né? Qual é a grande novidade? É que o quórum que era exigido anteriormente era um quórum qualificado. Para você conseguir impor o plano aprovado pela maioria para os credores resistentes, você precisava de adesão de mais de 3/5 dos créditos de determinada classe, ou de determinado grupo. Então você precisava convencer, por exemplo, no grupo de locadores que fossem titulares de mais de 3/5 de créditos locatícios. Fornecedores de matéria-prima essencial, você precisava convencer mais de 3/5 dos titulares de créditos daquela classe. Com a proposta do PL 4458, cai o quórum de aprovação do plano de recuperação judicial. Cai para mais da metade. Percebam, então, que houve um incentivo à utilização da recuperação extrajudicial. Porque você consegue fazer uma negociação para alcançar uma maioria sem que tenha que convencer credores titulares de mais de 3/5 do crédito de determinada classe ou de determinado grupo. Você pode convencer apenas credores com mais de metade. Então, cai de mais de 60% para mais de 50%. E mais, um outro incentivo interessante. No regime atual, o devedor já tem que trazer o plano pronto. Como nos Estados Unidos se diz, pre-packed plan. Ele já traz o plano empacotado e entrega o pacote em juízo. Está aqui o pacote. O pacote já vem com adesão daquela maioria prevista em lei. Agora, com o PL 4458, né, aprovado no Senado, qual é a vantagem para o devedor? Este devedor, ele pode ingressar com a recuperação extrajudicial contando com credores titulares de mais de 1/3. Ou seja, ele não precisa entrar só depois de alcançar mais da metade, porque ele já se esforçou, ele já tentou a negociação, ele já alcançou credores que têm mais de 1/3 da totalidade daquele crédito de determinada classe ou de determinado grupo. Mas está difícil, a negociação ainda está um pouco difícil, há alguns credores resistentes, estão pedindo um pouco mais, estão querendo tomar alguma medida grave contra ele, então ele já ingressa com mais de 1/3 da totalidade dos créditos, e o que o legislador diz é que ele pode, então, em 90 dias, negociar para conseguir a adesão desta maioria. Tá? Então temos aí um incentivo à utilização da recuperação extrajudicial. 3 incentivos, eu diria. Poder incluir o crédito trabalhista, redução do quórum de aprovação para mais da metade, início do processo com aprovação, com adesão de credores titulares de mais de 1/3. Né? Então, isto é importante. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, recuperação extrajudicial tende a ser muito mais rápida, mais barata, mais eficiente, que cria menos estigma para o devedor, não atinge tão negativamente a sua reputação comercial como atinge a recuperação judicial, porque muita gente já teme o devedor em recuperação extrajudicial e não negocia com ele, não vende a crédito, mas a recuperação extrajudicial ela dura menos, né? Ela foi feita exatamente para ser mais rápida. Então essa é a vantagem da recuperação
extrajudicial. Então, do ponto de vista do procedimento, o que seria importante falar para vocês? Não é? Falar que começa com o devedor, iniciando o procedimento, apresentando a petição inicial, o plano de recuperação, a adesão de credores. Os credores são convocados para que os não aderentes possam fazer alguma objeção, impugnar alguns aspectos ligados à ausência de quórum, à ilegalidade do conteúdo, à eventual simulação de crédito. Se o juiz acolher essa impugnação, ele encerra o processo, não decreta falência. Encerra o processo, não decreta falência. Se ele entender que nenhuma das impugnações prospera, o que ele faz? Ele homologa o plano de recuperação extrajudicial e encerra o processo. Vida nova para o devedor. Então é isso, meus amigos. Nós temos agora uma recuperação extrajudicial um pouco mais adequada, poderia ter sido melhorada, poderia contar com alguns outros aperfeiçoamentos eram necessários, mas este incentivo me parece que já mostra que este instituto pode ser mais utilizado do que a recuperação judicial. Tá certo? Então, nós agora ficamos por aqui, não é? Depois voltamos para mais uma aula do nosso curso aí, com essas novidades em matéria de recuperação judicial e falência. Um grande abraço para vocês e até mais.